Olá pessoal, tem aqui um exercício ilustrativo do comportamento da chamada distribuição amostral da média. A aplicação desses conceitos no projeto, por exemplo, da capacidade de um elevador. Bom, vamos ao enunciado. Um clube militar está adquirindo um elevador limitado para carregar 9 passageiros. O clube tem 2.000 membros de ambos os sexos. O peso dessa população é uma variável que se comporta aproximadamente conforme a distribuição normal, com média de 65 kg e desvio padrão de 15 kg. Sabendo-se que no horário de pico temos 9 passageiros que aleatoriamente chegam ao elevador, calcule a probabilidade de que o peso total ultrapasse 700 kg. Bem, o que sabemos da população é que o peso dos componentes da população tem um comportamento aproximado de distribuição normal, com um valor médio de 65 kg e desvio padrão de 15 kg. Considerem que aleatoriamente chegam ao elevador 9 pessoas, 9 passageiros. Então essa combinação aleatória de 9 passageiros, ela funciona como se fosse um processo de amostragem. Uma amostragem aleatória, onde cada amostra tem tamanho 9. Bom, o que se espera do comportamento das médias amostrais, onde essas amostras têm tamanho 9. Vou aqui utilizar de um arquivo em Excel do Juan Carlos Lapone, e que nesse gráfico ele permite a superposição de duas curvas. Um aqui com a cor roxa mais escura e mais alargada, considerem que seja o comportamento da população, que tem um peso médio de 65 kg e um desvio padrão de 15 kg. E com essa cor mais clareada, uma curva mais estreita, essa seria a curva correspondente às infinitas médias amostrais que alcançaríamos, que obteríamos, se retirássemos amostras de tamanho 9. Ok? Então, o que vocês podem observar através desse desenho é que as infinitas médias amostrais geram médias com distribuição mais estreita, mais próxima do valor central, que seriam 65 quilos. Então, se a população tem esse comportamento, que é essa curva mais dispersa, um comportamento de distribuição normal, com média de 65 quilos e desvio padrão de 15 quilos, o que se deve se esperar do comportamento das infinitas médias amostrais de tamanho 9 seria também o comportamento de uma distribuição normal, só que mais estreita, menos dispersa. E esse comportamento mais estreito ou menos disperso corresponde a uma curva de distribuição normal, com média também igual a 65 kg, mas cujo desvio padrão é menor. Esse desvio padrão ou erro padrão corresponde ao desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada de n, raiz quadrada do tamanho amostral. Então aqui, se por exemplo nós retirássemos infinitas amostras de tamanho 9, o desvio padrão dessa curva aqui, que seria o desvio padrão das infinitas médias amostrais, esse desvio padrão seria igual a 5. 15 dividido por raiz quadrada de 9. Ou seja, 5. Então, o que devemos esperar dessa curva das médias amostrais é um valor médio de 65 kg
e um desvio padrão ou erro padrão de 5 kg. Ok? Bom, voltando aqui ao enunciado, então nós temos no segundo parágrafo a seguinte questão: sabendo que no horário de pico temos 9 passageiros que aleatoriamente chegam ao elevador, calcule a probabilidade de que o peso total ultrapasse 700 kg. Bom, 9 passageiros com peso total de 700 kg, nós estaríamos chegando a uma média amostral igual a 700 kg dividido por 9 passageiros. Isso corresponderia a, vou fazer aqui a continha rápida no Excel, 700 kg dividido por 9. 77,8 kg. 77,8 kg. Então, se a média populacional é de 65 kg, com desvio padrão de 15 kg, o que nós precisamos saber é, dada essa capacidade máxima do elevador de 700 kg, é qual a probabilidade de que aleatoriamente cheguem 9 passageiros que tenham uma média de 77,8 kg. Ok? Bom, nós precisamos identificar qual é a distância entre essa média amostral de 77,8 kg e o valor central desta curva de distribuição normal correspondente às médias amostrais. Então eu vou colocar aqui nessa planilha o valor de 77,8 kg. E eu vou estar focalizando desse traço para a direita. Eu tenho aqui uma área muito pequena. Essa área muito pequena, a extrema direita de 78, ou seja, de 78 a 77,8 kg para a direita. Essa pequena área vai corresponder à probabilidade de 9 passageiros aleatoriamente ocupando o elevador alcançarem uma média, um peso médio de 77,8 kg ou maior. Ok? Bom, como é que nós calculamos essa probabilidade? Nós temos que transformar esse valor de 77,8 kg em uma estatística Z e utilizar essa estatística Z na tabela de distribuição normal padronizada para calcularmos probabilidade. Ok? Bom, aproveitando aqui alguns slides do Levine, o nosso valor da estatística Z, que vai corresponder à distância entre a média amostral, 77,8 kg, e a média das médias amostrais, que coincide com a média populacional de 65 kg. Sendo que essa distância vai ser convertida em número de desvios padrão, ou melhor, número de erros padrão. Então o sigma com subscrito de x barra é o erro padrão, que no nosso caso sabemos que é de 5 kg. A distância entre 77,8 kg e 65 kg, então vai ser convertido numa estatística Z. Vou fazer isso aqui, a parte no Excel. Então vamos estar calculando aqui a estatística Z. Ela vai corresponder então a 77,8 kg menos 65 kg dividido pelo número de erros padrão, o erro padrão sendo 5 kg. Então temos aqui uma estatística Z de 2,56. Então, se nessa linha horizontal imaginarmos que temos essa estatística Z, este valor de 77,8 kg, ele vai corresponder a uma estatística Z de 2,56. A probabilidade de alcançarmos uma média amostral maior ou igual a 77,8 kg
vai corresponder à área à direita desta estatística Z, de 2,56. Então vamos lá na tabela Z. Eu tenho aqui uma tabela Z com os valores positivos de Z, onde eu posso ver aqui nessa linha com 2,5 e na coluna de 0,06, essa linha de 0,06 encontrando, desculpe, a coluna de 0,06 encontrando a linha de 2,5, chegamos a uma área de 0,9948, 99,48%. 0,9948, de acordo com a tabela Z, é a área à extrema esquerda de Z, como podemos ver neste esboço aqui. A área à esquerda de Z, 0,9948. A probabilidade de encontrarmos uma média amostral superior a 77,8 é a área à extrema direita de Z, ou seja, 1, que é a área total, menos 0,9948, que é a área à esquerda de Z. Então eu posso dizer que para este valor de Z, eu tenho uma área à esquerda igual a 0,9948. Mas a resposta do problema